Para aqueles que já acompanharam a série anterior de incentivo à leitura ou têm alguma familiaridade com a história bíblica e desejam se aprofundar um pouco mais nos significados da palavra de Deus, esta daqui é uma série para estudo. Talvez seja interessante para você. Falei erroneamente na introdução da série anterior, Lendo Ruth, que era sobre conselhos de leitura que teríamos uma análise de versículo a versículo, mas é esta série que se dedicará a isso. Introdução. O livro de Ruth tem uma narrativa envolvente, bem organizada, e é um dos dois livros bíblicos que seguem a história de uma mulher. Essa mulher, Ruth, ela é piedosa com atitudes exemplares e lições para nós atemporais, valendo a honra de ter seu nome como um dos títulos de livros da Bíblia. Ruth contém duas importantes temáticas que a gente vai estar tratando com mais foco: o resgate, que prefigura a redenção em Cristo Jesus, e o Hesed, que é um ímpeto sacrificial, leal, bondoso, gracioso, em outras palavras, amor. A proposta desse exercício é fazer uma leitura comentada de versículo a versículo, com os meus próprios comentários e reflexões pessoais, no estudo e na leitura de Ruth, com referências dentro do próprio livro, mas também no resto da Bíblia, com explicações e eventuais acréscimos de outros comentaristas. Falando em outros comentaristas, o esboço utilizado nessa estrutura vai ser o proposto por Bruce Waltke nesse livro Teologia do Antigo Testamento. E a versão em português que utilizaremos é a NVI, Nova Versão Internacional. A série será dividida em 6 vídeos: um vídeo de introdução, este aqui, 4 vídeos seguindo os 4 capítulos de Ruth e um vídeo de conclusão. Eu optei por não fazer divisões entre os capítulos para seguir de uma forma mais natural a narrativa do livro, mesmo que os vídeos acabem ficando um pouco mais compridos. Aspectos literários. Algumas partes dessa sessão já foram faladas na introdução da série anterior, então se você quiser ouvir sobre a autoria e a história bíblica com um pouco mais de calma, clica aqui no link que está aqui embaixo na descrição. Gênero literário. Ruth é descrito com muita habilidade e com toques artísticos que ainda impressionam o leitor moderno. E por conta disso e outras coisas, existe um debate sobre a veracidade dos acontecimentos. Isso acontece com vários livros na Bíblia. Há quem chame Ruth de novela, e vale ressaltar que o gênero novela não se refere ao drama televisivo, mas uma forma de narrativa mais extensa do que um conto e menos complexa do que um romance, pelo menos na literatura brasileira. Talvez seja mais apurado descrever Ruth sem esses gêneros anacrônicos modernos que são pós-romantismo, mas como uma simples narrativa com o fim de apresentar uma mensagem específica. Essa narrativa, que é histórica, não é imaginária, ela tem fatos e personagens reais, por mais que descritos numa época posterior e segundo a intenção de um autor. E, apesar de ser histórico, também vale ressaltar que se diferencia de um registro documental, que tenta prezar por relatos que remontem de uma forma cronológica com tentativa imparcial. A narrativa tem a intenção de demonstrar uma mensagem específica, uma tese parcial do autor. Cânon. A Bíblia hebraica, também chamada de Tanakh, tem seu cânon com o mesmo formado pelo mesmo conjunto de livros que o Antigo Testamento cristão protestante, mas com a nomenclatura e a ordem diferentes. Esse termo Tanakh vem das iniciais das 3 partes da Bíblia hebraica: a Torá, que é a lei, os Neviim, que são os profetas, e os Ketuvim, que são os escritos. Ruth se encontra nessa última parte, nos Ketuvim, os escritos, que tem uma subseção primeiro de livros poéticos ou de sabedoria, como Salmos e Provérbios, e depois uma outra subseção de 5 rolos, chamados de Hamesh Megilot, que são lidos em festividades judaicas. Ruth é o primeiro desses 5 rolos. Ele é lido no Shavuot, que é o Pentecostes ou a festa das colheitas. Como Ruth é o primeiro desses 5 livros, ela se encontra logo depois do último dos livros dos Sapienciais. A gente pode ver aqui que os Sapienciais terminam com Provérbios, especificamente no capítulo 31, onde descreve a mulher virtuosa e aquela que faz o bem e não o mal, é exemplificada aqui logo depois em Ruth. Nos 4 capítulos de Ruth, a gente vê um bom exemplo dessa mulher virtuosa descrita em Provérbios. Isso é muito interessante, também tocaremos um pouco mais nisso no decorrer do nosso estudo. Na Bíblia cristã, por outro lado, Ruth se encontra logo após o livro dos Juízes, de forma cronológica. Após a história dos Juízes e antes da época dos Reis, é onde acontece o livro de Ruth, dentro do bloco dos livros históricos. Atores. Costumamos ver os personagens segundo a estrutura de épicos gregos ou dramas medievais, com protagonistas e antagonistas. Protagonistas são aquelas que fazem as ações primárias e têm o enredo da história circundando a sua pessoa.
e antagonista é aquela que se opõe às ações da protagonista. Segundo essa definição, a protagonista óbvia dessa história seria Ruth e Boaz. E antagonista seria talvez a fome e a amargura que Ruth e Noemi sofreram. Mas de uma forma um pouco mais abrangente, a gente poderia dizer que o protagonista do livro é o próprio Senhor. É aquele que faz as ações e move o decorrer da história. E a antagonista do livro seria, nesse caso, a depravação do povo que os levou à idolatria. História bíblica. Na introdução da série Lendo Ruth, eu contei resumidamente os acontecimentos de Gênesis até Ruth, mas eu vou aqui falar de forma um pouco mais resumida o início dessa história e depois, quando chegar na parte de Juízes, eu vou fazer um pouco mais prolongada. Resumidamente, o que acontece nos acontecimentos de Gênesis até Ruth. Deus criou os céus e a terra, ele escolheu Abraão, Isaque e Jacó, com eles ele fez uma aliança que consistia de descendência e de terra. Essa descendência, na terceira geração de Jacó, já tinha 70 membros na família, e eles passaram 400 anos no Egito fugindo da fome. E logo depois disso, já multiplicados, já em formato de povo, eles foram libertos por Deus através de Moisés e passaram 40 anos no deserto, onde eles receberam leis e ordens, quase um povo completo. E depois só faltava-lhes a terra. E Deus, através de Josué, iniciou a conquista da terra prometida. Mas logo depois da morte de Josué, o povo desobedeceu ao Senhor na hora de conquistar a terra. E aqui começam o período dos juízes, os Shofetim, onde os acontecimentos narrados de Ruth se encontram. Período dos juízes. Nesse período, o contexto social e espiritual da época era de desordem e de caos. Após a morte de Josué, os israelitas ficaram sem um líder da nação. E o livro de Juízes se refere a isso repetidamente como: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Naquela época, sem um rei, esse período foi caracterizado por instabilidade social e também instabilidade na adoração. As palavras finais de Josué são importantes para nossa interpretação desse momento histórico. Em Josué, nos capítulos 23 e 24, ele prenuncia os acontecimentos que passariam no livro de Juízes. Já idoso, o líder se afasta de seu cargo e deixa a instrução para que o povo siga fielmente e cuidadosamente as instruções de Deus. Os trechos no livro de Josué, em Josué 23, de 9 a 16, e Josué 24, de 11 a 15, especificamente vão estar enfatizando bem o destino que aguardaria o povo se esse escolhesse desobedecer o Senhor e pecar na idolatria. Olha só, por exemplo, nesse texto aqui, o que aconteceria com o povo. Os povos vizinhos, eles iriam ir contra porque eles desobedeceram ao Senhor. A gravidade desse pecado era equivalente à santidade de Deus, imensurável. Juízes inicia a conquista da terra por parte de Judá, mas o momentum logo diminui. Após a morte de Josué e dos outros líderes contemporâneos a ele, que a gente lê no livro de Juízes 2, de 6 a 9, veio uma geração que não conhecia o Senhor e eles fizeram o que era mal aos olhos de Deus, nos versículos 10 e 11 de Juízes 2 ainda. Por exemplo, o que a gente pode ver nesse texto aqui. Após isso, a gente vê um ciclo do juízo. Nos versículos seguintes a esses, ainda no capítulo 2 até o versículo 23, é narrado o que acontece quando os israelitas faziam o que era mal aos olhos de Deus e o que era bom aos seus próprios olhos. Isso descrevia muito bem a situação que acontecia no livro de Juízes. E essa descrição que acontece nos primeiros anos do povo na terra, os estudiosos descrevem numa forma de ciclo. A gente pode ver, por exemplo, aqui nessa imagem que eu peguei emprestado do site Vivendo com Jesus. Eu vou descrever um pouco diferente de como eles estão falando aqui, mas ilustra bem o que a gente quer falar. Basicamente, o ciclo seguia dessa forma. Cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Afinal, eles não tinham governante. Então Deus mandava uma opressão por meio de um povo da terra, povo que eles tinham falhado em conquistar, desobedecendo a ordem de Deus de eliminá-los completamente. Então o povo se lembrava do Senhor e clamava por ele, por livramento, por ajuda. Deus então levantava um juiz para libertar o povo. E o juiz trazia livramento, vencendo a nação opressora. E então eles encontravam com um momento de paz. Mas essa paz durava apenas durante a vida do juiz, e logo depois eles voltariam ao início do ciclo, cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Esses acontecimentos apontam para a instabilidade do povo e para a necessidade de uma figura que os conduzisse e não apenas os libertasse. O que eles mais precisavam não era de paz, mas de permanência na lei de Deus. Muito mais do que libertação, eles precisavam de santificação. Os ciclos, então, dos juízes terminam no juiz Sansão.
E entra um momento de hiato, sem juízes, até a chegada de Samuel, que faria a transição do período dos juízes para o período dos reis. Essa espera de um rei é o que caracterizava esse momento de hiato, onde estão as três ocorrências da frase naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Quando o caos se tornava cada vez maior, a degradação do povo se tornava aparente. E Eugene Merrill escreveu o livro História de Israel no Antigo Testamento, da CPAD. Ele descreve esses acontecimentos centralizando no cenário de Belém. E ele chama isso de trilogia belemita. Ele reúne três histórias: a história de Mica, nos capítulos 17 e 18 de Juízes, a história do levita de Efraim, nos capítulos 19 e 21 de Juízes, e a história de Ruth, nos capítulos 1 a 4 de Ruth, como um conjunto que aponta para a necessidade de um rei. Merrill explica os pilares da sociedade israelita como três figuras: a figura do rei, do profeta e do sacerdote. Enquanto o rei tem o dever de guardar a lei e a nação, o sacerdote deve instruir sobre a lei e as suas práticas, e o profeta deve acusar e corrigir as ações do povo. Todos esses pilares estavam ausentes no período dos juízes. Não havia um líder que trouxesse uma prática permanente da lei, além da libertação. Não havia consolidação do sacerdócio para que a adoração fosse feita de forma correta e centralizada. E também não havia profetas para que acusassem o povo e proferissem a vontade de Deus. A trilogia belemita de Merrill aponta para a degradação espiritual nas práticas de Mica e do povo, aponta para a degradação social e moral nas práticas do levita, que tem a sua concubina, e também do povo, e agora, finalmente, dá esperança e restauração no caráter de Ruth e de Boaz e em seu descendente, Davi, aquele que apresentaria a realeza que aponta para Jesus, que aponta para Deus, mas depois também apontaria para Jesus. Enfim, a gente conhece agora um cenário que está não muito agradável da época dos juízes, onde acontece a história de Ruth, onde a nação estava passando por uma época sem governo, sem lei, sem Deus. E no meio dessa história caótica dessa época, Ruth apresenta uma mudança no tom das eras. Ela aponta para a esperança de forma encantadora e inspiradora. Mesmo que o povo continuasse a pecar, Deus não se esqueceu das suas promessas. Ele continuou a trazer restauração no povo, apontando para uma figura redentora. Na história de Ruth, a figura de Boaz, e na história da Bíblia, a figura de Jesus Cristo. Para meditar. De certa forma, vivemos num período de instabilidade e caos social, semelhante a de Juízes, mas um pouco diferente. Mas ainda não importa quanto pecado acumulasse naquela época ou a situação piorasse também na nossa época de hoje, Deus se mostra Deus ao longo de toda a história. Deus se mostra Deus ao longo da nossa história. Será que então a gente tem buscado a mesma esperança de Ruth, que é viva ainda hoje, ou a gente tem tentado ir para uma saída um pouco mais fácil? Nesse cenário de complicado ao nosso redor e sentindo falta de uma liderança que aponta para Deus, a gente pode cair na tentação de tomar a justiça em nossas próprias mãos e tomar a justiça em nossos próprios lábios. Não, então a gente precisa meditar nas palavras de Deus que revelam bondade e amor. Que essa história seja então motivação para a nossa caminhada e que possamos crescer no entendimento e na prática que vem da realidade de Deus, que é muito maior do que as nossas circunstâncias, que ainda governa o nosso mundo de hoje. Deus ainda é nosso Rei.